Vanessa entrou já pode começar. Bom dia, pessoal. Gente, desculpa o atraso, viu? Tudo bem com vocês? Agora nós podemos começar nossa reunião. Vanessa, tá tudo bem? Então, gente, vocês sabem que juntos somos mais fortes. Nós precisamos, nesse momento, nos unir para que nós possamos conseguir bater a nossa meta e não perder o foco. Nesse momento, precisamos um do outro para que nós possamos vencer. Feliz sábado. É complicado dar um feliz sábado depois de um vídeo desse, né? Mas antes de nós entrarmos no nosso tema, eu quero falar aqui com vocês. Eu estou aqui com os meus 2 filhos, a Mariana e o Vinícius. Eles ficam ansiosos para chegar o sábado para sair de casa, né? E vir à igreja. Mas vem aqui rapidinho, eu não combinei com vocês não. Vem cá rapidinho, vem aqui do meu lado, rapidinho. Eles estão aqui, porque tem um tempinho atrás vocês viram um vídeo aqui de um moreno alto, bonito, falando sobre a Escola Sabatina. É o meu marido, né? Ele é o diretor da Escola Sabatina para a Associação Rio Sul. E hoje a família toda está vestindo a camisa do Maná. E no final, quando nós terminarmos de falar aqui, eu vou dizer por que é importante hoje, no Quebrando Silêncio, também estarmos priorizando o Maná. Não só porque o dia D do Maná é amanhã, né, da grande leva de assinaturas, mas também porque é muito importante a gente estar falando sobre isso. No final eu vou frisar para vocês por quê. Pode ir lá. Obrigada, tá? Vocês veem, quando a gente fala sobre crianças, eu estava vendo aqui, né, quando a Suana terminou de cantar, a sua filha falou, muito bem, mamãe. A igreja toda ouviu, né? Isso é um reflexo do tratamento que ela recebe em casa. Provavelmente, quando a sua filha faz alguma coisa em casa, a Suana fala, muito bem, filha. E ela está reproduzindo o que a mãe faz. Isso, eu quero te dar os parabéns, né? Ela falou, muito bem, muito bem, não só pela bela música que você cantou, mas pela educação da sua filha. Deus, Ele quer famílias unidas e felizes. Esse é o propósito de Deus desde sempre. Mas, infelizmente, hoje, o mundo jaz no pecado. Esse mundo, ele está entregue nas mãos do inimigo de Deus. Infelizmente, é isso que acontece. Algumas vezes o meu filho pergunta assim, mas mãe, Deus não é tão poderoso? Por que as pessoas sofrem? Por que a gente tem doença? Por que tem coronavírus?
E aí eu falei, filho, desde que o pecado entrou no mundo, infelizmente, coisas ruins vão acontecer, até que Jesus volte. E a oração deles, sempre agora, de uns tempos para cá, toda vez que eles oram, eles falam, Jesus, volte logo. E a gente está vendo que está pertinho, né? Tanta coisa acontecendo, tanta coisa aí mostrando para a gente que está se cumprindo as Escrituras e o nosso Jesus está às portas. Bom, eu quero falar com vocês aqui alguns casos que chegaram ao meu conhecimento. Nós podemos ver ali no vídeo alguns dados, algumas coisas que acontecem. Só que é diferente quando nós falamos de pessoas próximas, né? Quando nós ouvimos dados, estatísticas, a impressão que se tem é que está acontecendo longe da gente, não é isso? Quando a gente estava ouvindo do coronavírus lá no outro lado do mundo, lá na China, lá, e a gente falava assim, realmente, vamos orar pelas pessoas lá, mas quando chegou aqui, e as pessoas da nossa família começaram a pegar, e os nossos conhecidos começaram a morrer, começamos a ter a noção da gravidade da situação. E quando nós paramos para falar sobre violência, e nós ouvimos a situação com outras pessoas lá fora, ouvi dizer que aconteceu isso com fulano, e aí a gente pensa assim, não, vamos orar, realmente o mundo está perdido, mas quando acontece com alguém perto, aí o negócio é mais complicado. E eu tenho uma sobrinha, e ela cresceu na igreja. E na adolescência resolveu se afastar de Deus. E aí começou a conhecer várias pessoas, ir para balada, beber, fazer várias coisas que nós sabemos que deixa Deus triste. E aí ela conheceu um rapaz, casou, foi morar junto com ele, teve alguns filhos. E aí esse rapaz traiu ela, e ela largou ele e foi conhecer um outro rapaz. E esse rapaz em questão que eu quero falar aqui, ele estava completamente apaixonado por ela. E ela falou assim, nossa, ele gosta mesmo de mim, gosta dos meus filhos e tal. E foi morar com ele. Um mês depois, ela estava me ligando e falando, tia, eu não aguento mais. O que está acontecendo? E ela não quis me dizer. Só que quando ela não quis me dizer, o que aconteceu? O filho dela mais velho, que é da idade da minha filha mais velha, tem 9 anos, pegou o telefone e falou, tia, sabe o que aconteceu? O fulano de tal pegou e partiu para cima e começou a bater na minha mãe. E aí a gente foi para cima dele, eu e os meus irmãos, e começamos a bater nele também, e foi aquela loucura. E quando o telefone retornou para a mão da minha sobrinha, ela falou assim, tia, foi isso que aconteceu. E aí eu fico pensando, essa cena, ela tem, o filhinho mais novo dela, nessa época tinha meses. E eu fico pensando, essa cena nunca mais vai sair da cabeça dessa criança. Dos filhos dela, né? Um outro caso, você deve estar pensando assim, mas ela é louca, conheceu um cara assim, foi casar, eu não faço uma coisa dessa. Eu, a pessoa faz um negócio desse? Não, comigo não. Um outro caso, uma outra sobrinha minha, ela conheceu um rapaz da igreja, se conheceram no Caleb, pessoas assim, envolvidas, né? E aí foram lá para casa, num junto assim que a gente faz em família, né? E do nada, eles estavam conversando, e aconteceu alguma coisa que essa minha sobrinha fez, e o namorado olhou para ela e falou assim, você é muito burra. Eu olhei assim, como assim, gente? Na hora eu não falei nada, mas depois eu chamei ela e falei assim, minha filha, é o seguinte, isso é violência. Se ele faz isso com você,
enquanto está namorando, quando casar ele vai te bater. Aí ela parou, regalou os olhos e falou, não, tia, realmente eu tenho que prestar atenção mais nisso. Outro caso, uma amiga minha foi no aniversário da irmã dela com a filha. E o pai dela, que ela não tem contato, estava lá. E o pai dela foi pedir para dar o presente para a filha dela. Mas como assim, você deve estar pensando? O avô precisa pedir para dar um presente para a neta? Ele ficou meio assim de dar um presente para a neta, porque ele sabia que a filha dele, que é minha amiga, não queria que ele chegasse perto da filha dela, porque ele fez uma tentativa de abuso com ela. E ela não se sentia segura, nem que ele chegasse perto da filha. Todas as situações que aconteceram ali, à minha volta. A violência contra a mulher vem crescendo, crescendo, crescendo e acompanhando a crescente da maldade do mundo. Porque a Bíblia vem dizendo que, conforme o tempo fosse passando, o homem ia ficando cada vez mais perverso. É o sinal do fim dos tempos. Só que você, que é homem, que está aqui hoje, deve estar pensando assim, poxa, eu vim aqui no Quebrando Silêncio só para poder, né? Não, eu vou falar o seguinte, hoje a sociedade também está nos extremos, né? Ou é 8 ou é 80. E hoje temos um movimento feminista que está entrando nas igrejas, que está colocando para as mulheres a desconstrução da figura do homem. A figura do homem como protetor, como provedor, como cabeça da família. A figura do homem, que é aquele que cuida. Estamos tendo mais mulheres independentes que não precisam dar satisfação para o seu marido. Não é isso? E aí colocam aí um slogan que para mim não faz o menor sentido. Meu corpo, minhas regras. Não é esse o slogan aí que o pessoal fala aí fora? Só que eu, que sou cristã, não posso falar esse negócio não. Mas por que, Marcela? Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Salvador, Ele me comprou com o sangue dele. E se Ele me comprou, o corpo não é mais meu. É de Jesus. E eu tenho que fazer com o meu corpo, não o que eu quero, não as minhas regras, mas as regras de Jesus. Então, quando nós fazemos isso, nós entendemos tudo o que ele está colocando aqui na Bíblia. E toda vez que nós diminuímos os homens, tiramos eles de jogada, nós estamos indo contra o que Deus propôs. Porque Deus ele fez homem e mulher para que estejam juntos, se amando. A mulher precisa respeitar o homem como o líder da família. E o homem precisa amar a mulher assim como Jesus ama. Gente, se nós seguíssemos esse exemplo, teríamos esses problemas todos que nós estamos vendo aí? Não teríamos. E hoje nós estamos falando de violência, e eu quero ressaltar que é divulgado aí na mídia, na internet, falado no Quebrando Silêncio, colocando bastante, só que os homens também estão sofrendo violência. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu também conheço um caso de um amigo que ele namorava uma menina, e a menina era extremamente ciumenta e possessiva. E um dia, ela comprou um kit de maquiagem novo e colocou no carro dele. E esqueceu e deixou lá. E passou meses e ficou lá no carro dele, aquele kit de maquiagem. E depois ela chegou no carro, abriu o porta-luva e achou o kit de maquiagem.
E aí o que ela fez? Ela ficou transtornada. E ela achou que aquele kit de maquiagem era de outra mulher e não quis conversa com ele. Pegou uma barra de ferro e quebrou o carro dele inteiro. Me diz uma coisa. Quando nós ouvimos uma história como essa, você até ri, porque fala, e que cara burro, que cara sem noção, como é que fica com uma mulher dessa? Mas o errado foi ele de ficar com ela? Ou o errado foi ela de fazer? Porque isso também é uma violência. Porque se a gente for procurar lá na Constituição direitinho, violência também se caracteriza quando nós estragamos ou prejudicamos um bem de uma outra pessoa. Um exemplo, se a mulher está em casa e o marido fala assim, você está falando muito no telefone, e toma o telefone dela. Isso é violência. E isso que essa menina fez de quebrar o carro todo do marido, também é violência. Um outro caso que eu conheci também é de uma amiga que ela disse que a mãe dela, ela amava o padrasto, ele morreu faz pouco tempo, e a mãe dela, toda vez que chegava alguém em casa, ou ela, porque ela já é casada, né? Na época que o padrasto era vivo, ela já era casada. Ela chegava na casa da mãe com o padrasto, ou qualquer outra pessoa fosse visitar, ela fazia questão de falar mal, de denegrir, de rebaixar, de falar que ele não servia para nada. Diz uma coisa, isso é violência? Sim ou não, igreja? Sim. Temos vários tipos de violência. Mas nós temos a mania de considerar violência somente a violência que nós podemos ver, né? Pegou, ficou roxo, machucou, é violência. Mas a violência emocional, a violência verbal, traz consequências tão desastrosas quanto violência física. E às vezes até mais duradouras. Bom, eu tenho um exemplo na Bíblia de uma violência que às vezes a gente leu já, passou por alto esse versículo e a gente não percebeu que foi uma violência. Vamos abrir Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Vamos ver primeiro, antes de vermos esse exemplo, vamos ver o que Deus acha da violência. O que é que Deus acha da violência? Gênesis capítulo 6, versículo 11, começamos lendo assim até o 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Nesse verso, quando lemos aqui, você consegue enxergar como a violência mexe com o coração de Deus? Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Bastante gente tem filhos. Por mais que a gente tente explicar para aqueles que não têm filhos ainda, eu vou dizer que vocês vão entender melhor quando vocês tiverem filhos. Eu comecei a conseguir entender mais a grandeza do amor de Deus quando eu tive filhos. Imagine você estar num pátio com o seu filho ou sua filha e alguém vai lá e machuca ele. Qual é o sentimento que vem no seu coração? Preciso dizer, dá para ver no olhar de vocês. Pois é, imagina agora o que acontece com o coração de Deus quando ele vê uma pessoa sofrendo violência. Imagina o coração de Deus estremecendo, sangrando, quando uma mulher
sofre violência do marido. Porque quando uma mulher sofre violência do marido, ela sofre e os filhos sofrem. Quando o marido sofre violência da mulher, em xingamentos, em desdém, ela sofre e os filhos sofrem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que você faz no seu casamento, você está imprimindo na vida dos seus filhos um modelo de que ele vai seguir quando ele for casado. Marcela, e agora? E agora? O que eu faço então? Meu casamento foi ruim até hoje. Ainda dá tempo. Porque Deus, ele pode restaurar. Deus, ele pode transformar. E a gente vai ver isso aqui. Vamos lá, a gente vai ver agora, como eu falei, um exemplo de uma violência que nós podemos ver na Bíblia. Porque Deus não deveria ser assim. Esse nunca foi o objetivo de Deus. Mas Deus coloca alguns exemplos na Bíblia para a gente poder ficar mais alerta, né? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 16, só virar algumas páginas. Gênesis capítulo 16, versículo 3, vem falando de uma situação que aconteceu com Sara. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no púlpito, e eu continuo repetindo isso. Eu não consigo entender o que passou pela cabeça de Sara naquele momento. Ela não podia ter filhos e ela teve uma ideia brilhante. Ela pensou, vou dar minha serva, ela vai se deitar com meu marido, vai engravidar e o filho será? Aonde que ia ser dela? Nunca. E o que aconteceu? Foi o que ela fez. Pegou Agar e falou assim, vai lá se deitar com meu marido e engravida dele. E aí no versículo 3 vem dizendo, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu, ou seja, engravidou. Vendo ela que havia engravidado, foi sua senhora por ela o que, igreja? Desprezada. Ela era uma serva. Abrão era um homem rico, poderoso, com muitas posses, com muitos servos, com muitos bens. E Agar pensou assim, opa, agora eu sou a mãe do primogênito. Olha a moral que eu tenho agora. Estou cheia de moral. E olhou, e Sara falava para ela, Agar, faz isso assim, assim. Ela falava, eu? Não, estou grávida aqui, ó, do filho do patrão. Não vou fazer nada não. Faz você, se você quiser. E Sara ficou indignada. E como eu disse, a Bíblia vem nos mostrando exemplos que quando nós fazemos alguma coisa, os nossos filhos copiam. E aí lá no capítulo 21, no versículo 8, nós começamos a ler assim, Isaac cresceu, porque depois de um tempo Deus deu a promessa, e aí Sara ficou grávida, e aí teve um filho e colocou o nome de Isaac, que era o plano de Deus desde o início. E aí Isaac cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Vendo Sara que o filho de quem? Agar, a egípcia, no caso Ismael. O que Ismael estava fazendo? Bullying. Ele estava caçoando de Isaac. Então ela falou, Abraão, olha só, não aguento isso mais não. Ele está brigando, caçoando, está fazendo isso com o nosso filho, manda embora. E olha o problema aí. Abraão ficou com o coração na mão. Mas por que Ismael fez isso com Isaac? Porque Agar fazia isso
com Sara. E as crianças seguem o exemplo. E aí você pensa assim, Marcela, então estou tranquilo, não tenho filho, nem sou casado ainda, não tenho responsabilidade com o filho de ninguém, não tenho nada a ver com isso. Engano seu. Porque quando você está lá na sua casa e vem um sobrinho seu, um amiguinho, alguém, um primo, ou uma criança que esteja ali perto de você, e você trata mal a sua mãe, o seu pai, o seu avô, na frente da criança, você está dando exemplo. E está colocando, incutindo no coração dessa criança a violência já. E ela vai crescer achando que isso é normal. Por que eu não posso fazer? Fulano faz sempre. Eu vejo meu primo fazendo isso com a mãe dele. Eu vejo meu tio fazendo isso, eu vejo meu amigo, o irmão do meu amigo fazendo isso, por que eu não posso fazer? Então, nós temos responsabilidade, sim, não só perante Deus, mas perante as pessoas que estão à nossa volta. A violência passa de pai para filho. Mas eu vou perguntar para você, como que a gente pode quebrar isso? Vocês viram ali no vídeo, eu não sei se todo mundo conseguiu perceber o sinal que a mulher fez e a outra percebeu e ligou? Vocês conseguiram perceber? Algumas pessoas aqui que já sabem, perceberam. Então, esse é o sinal agora e divulgue para o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque às vezes uma pessoa apanha, é o seu vizinho, é o seu parente, e você nem faz ideia. Eu morei na Bahia há alguns anos e a minha vizinha do lado apanhava do marido e a gente não sabia. Depois de muito tempo a gente ficou sabendo. Então, divulgue. A menina viu que ela estava meio assim estranha no vídeo e perguntou, você está bem? E ela falou, não, porque ela não podia falar. Provavelmente tinha alguém por perto. Então, o que ela fez? Botou a mão, dobrou o dedo e fez assim. E abaixou a mão. O que ela significa? Ela está sofrendo violência. E aí a menina ligou para que número? 180. E eu vou dizer para você, aqui na igreja, outras vezes, o Quebrando Silêncio ele já é propagado há 10 anos, e outras vezes nós já falamos sobre isso. E quando eu falei sobre Quebrando Silêncio em igrejas assim, outras pessoas vieram me procurar no final do culto e falar, Marcela, olha só, eu quero falar com você porque eu sofro violência e eu não sei o que fazer. Uma vez uma adolescente me falou, Marcela, olha, eu moro com meu pai, a minha mãe é estranha, não tem responsabilidade, eu moro com meu pai, o meu pai sai para trabalhar e eu fico em casa e o meu tio mora no mesmo quintal e eu sofro violência sexual todos os dias. E o que você faz quando você escuta uma coisa dessa? Eu quero dizer para você que aqui na igreja, você que está sofrendo violência, tanto física, verbal, emocional, porque a violência emocional é aquela chantagem. Vocês já viram alguém fazendo isso? Você não vai sair, vai me deixar aqui sozinho. E aí a pessoa nunca pode sair. Por quê? Fica ali, preso, enraizado dentro de casa, não pode fazer mais nada, não pode ver os amigos, não pode ver a família. Por quê? Chantagem emocional. Isso também é violência. E às vezes a pessoa está sofrendo violência e nem sabe. E por isso que é importante o projeto do Quebrando Silêncio. Eu estava conversando, agora à tarde nós teremos uma palestra com os adolescentes numa outra igreja adventista, pelo Zoom. E a menina que me pediu essa palestra, ela falou assim, Marcela, eu mesma sofria violência anos com meu marido e não me tocava que aquilo que ele fazia comigo era violência.
Depois, em um dos processos do Quebrando Silêncio, eu ouvi alguém falando sobre isso, li a revista e falei, gente, mas ele faz isso comigo. E caiu a ficha. E eu decidi dar um basta. Mas não foi fácil. Foi muito difícil, porque ninguém sabia que ele era assim. Só eu que sabia e os meus filhos, e ninguém imaginava que ele era desse jeito. E aí, quando eu separei dele, todo mundo me julgou. Então, se você, ou alguém da sua família, ou algum amigo está passando por isso, aqui na igreja nós temos algumas pessoas que podem te ajudar. Temos o pastor Ricardo, que está sempre aqui com vocês. Temos o pastor Marcelo, que também aparece por aqui sempre. A Dina, que é a esposa dele. Temos um corpo de anciãos que também estão à disposição. Temos a diretora do Ministério da Mulher. Temos os diretores do Ministério da Família, que normalmente é um casal, né? Estão por aqui? Não, hoje? Não, né? Então, que também podem te ouvir. Sinalize se você estiver passando por algum problema, ou se tem alguém que te contou o problema e você não sabe como agir, peça ajuda, sinalize, porque isso pode acabar. Isso deve acabar. Mas, Marcela, será que tem jeito? Porque eu estou falando não só para aquelas pessoas que sofrem abuso, mas eu estou falando também para aquelas pessoas que provocam o abuso. Ah, Marcela, eu tenho um gênio que eu não consigo controlar. Quando eu vejo, eu já falei, já xinguei, já esbravejei, já fiquei dias sem olhar para a cara do meu marido, ele me faz raiva, eu não faço comida para ele mesmo, não. Como assim? Será que existe solução para isso? Existe solução. Vamos ver? Bíblia, Marcos, capítulo 3, versículo 17. Vamos lá, Marcos, capítulo 3, versículo 17. Vamos falar de uma pessoa específica nesse verso. Marcos, capítulo 3, versículo 17. E vem dizendo assim, abriram, acharam? Marcos 3,17 vem dizendo assim, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Por que será que Jesus deu esse nome para eles? Será que eles eram fáceis? Não eram pessoas de fácil de lidar, não. Marcela, como que você sabe? Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 51, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Lucas, capítulo 9, versículo 51, vem dizendo assim, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que os antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Isso, Jesus e os discípulos. Dentre eles, João. E aí vem dizendo no versículo 53, mas não o receberam, porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ou seja, eles estavam mostrando na sua vestimenta, no seu jeito de falar, no seu jeito de portar, que eles estavam indo para Jerusalém. E as pessoas de Jerusalém, de Samaria, se davam bem? Não. Então eles falaram, opa, vai para Jerusalém, então vai para Jerusalém. A gente não quer ninguém aqui, não. E aí, versículo 54 vem dizendo, vendo isso, os discípulos Tiago e João, os dois irmãos, filhos do trovão, disseram o seguinte, perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Aí você pensa assim, meu Deus, eles eram terríveis, né? Mas será que eu e você somos diferentes deles? Quando você ouve uma notícia na televisão de que uma menina
de 10 anos foi violentada por um homem, qual é o sentimento que vem no seu coração? O que você pensa que gostaria que acontecesse com esse homem? Quando você pensa que um idoso que já não consegue mais se movimentar, está em uma cama, e vai lá uma cuidadora, um cuidador e bate nesse idoso todos os dias, uma pessoa que não pode se defender, qual é o sentimento que vem no seu coração? Não é o mesmo que o do João ali? Vai, Senhor, dá um infartozinho. Não é isso que você pensa? Nós não somos diferentes de João. Somos filhos de trovão por natureza. Dentro de nós está um sentimento do pecado, da violência, está entranhado dentro do nosso ser. Mas sabe qual é a minha esperança? Porque João não terminou a sua vida como filho do trovão. João terminou a sua vida sendo chamado de discípulo amado, discípulo do amor. Vamos ver se ele mudou mesmo a fala dele? 1 João, capítulo 4, vamos ver rapidinho. 1 João, capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 7. E vem João dizendo assim, olha a diferença da primeira fala lá. Capítulo 4, versículo 7. Amados. Você consegue... Eu, quando leio a Bíblia, eu sou muito de imaginar, né, as coisas que aconteciam naquela época. E eu consigo perceber a doçura na voz de João ao falar essas palavras. E ele fala, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Cadê aquele homem que disse para Jesus, peraí, deixa eu orar aqui para descer fogo do céu? Onde está aquele homem? Já não existe mais. Sabe por quê? Porque ele se colocou sob a influência do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, como eu me coloco sob a influência do Espírito Santo de Deus? Como? Ah, Marcela, estou cansado, chego em casa do trabalho, sento na frente da TV, ligo o meu Netflix e assisto. Ah, vou ficar aqui mexendo no meu WhatsApp. A gente consegue ouvir o Espírito Santo de Deus fazendo isso? Não. Como nós podemos receber a influência do Espírito Santo de Deus? Através da oração e do estudo da Bíblia. Ah, Marcela, é receitinha de bolo? É. Parece simples, mas é ali, ó, batendo todo dia. Por isso, como eu disse para vocês que ia falar no final, a importância do estudo da lição da escola sabatina. Eu pago a assinatura da TV, eu pago escolinha de futebol para o meu filho, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma assinatura para o meu filho ler a Bíblia todos os dias. Eu saio final de semana com os amigos, mas eu não tenho dinheiro para fazer a lição da escola sabatina para mim. Qual é a importância que nós estamos dando ao estudo da palavra de Deus, ao estudo da Bíblia? Quanto tempo eu e você estamos tomando, orando,
num relacionamento com Deus, como é que nós vamos modificar o nosso ser? Como é que nós vamos tirar de nós essa tendência para a violência? Se nós não nos aproximamos de Deus, se nós não tomamos os passos necessários para a aproximação de Deus. Não tem como, irmãos. Não tem como. E aí você fala assim, não, Marcela, olha, você está falando para mim, não. Eu estudo a lição da Escola Sabatina todo dia, eu leio a Bíblia, eu oro, eu canto, eu dou estudo bíblico, mas tem aquele pecadinho lá, aquele pecadinho escondido, que ninguém sabe. Aquela falha lá que você fala assim, não, eu já faço muita coisa, deixa esse pecado aqui. Para finalizar, eu quero falar para vocês uma história. Estava um homem. E ele estava afundado no lamaçal de pecado. Afundado. E fazendo tudo de errado que você possa imaginar. E aí, ele resolveu que ele queria mudar de vida. Ele falou assim, não, já chega, já basta, não quero mais. Eu não quero, eu quero fazer a vontade de Deus nesse momento. Chega. E ele limpou toda a sua casa e falou, eu quero que o Espírito Santo entre aqui na minha casa. E ele limpou tudo, fez aquela faxina, tirou tudo que não prestava para fora, queimou e falou, não, agora eu quero Deus aqui na minha casa. E aí, o inimigo, muito esperto, falou para ele, tudo bem. Você pode fazer o que você quiser na sua casa. Mas, poxa, eu te dei tanta coisa, tantas alegrias. Qual o problema? Eu não quero te pedir muita coisa, não. Eu quero te pedir um prego. Um prego, vamos fazer esse acordo? Eu quero um prego. Você só vai deixar esse prego aqui na parede da sua casa, ali. Aquele prego é meu. Pensou, um prego? Problema de um prego, né? Já tirei tudo aqui. Problema nenhum. E aí, falou, tudo bem, vai embora, leve todos os restos das coisas, eu vou deixar esse prego aqui. E aí o inimigo foi embora. E aí aquele homem feliz, porque agora a casa estava limpa, Deus podia habitar nela e tal, e fez uma festa grandiosa. E convidou um monte de gente, fez um banquete, não era época de coronavírus, podia ter aglomeração. E aí foi muita gente ali naquela festa, e a casa cheia, música, comida, aquela pessoal rindo, feliz, por causa da nova vida daquele homem. De repente, o inimigo entra na porta da casa com um pedaço de carne grande e podre e fedendo. Entrou pelaquela porta e pendurou aquela carne no prego. Aquele homem chegou indignado e falou para ele, mas o que você acha que você está fazendo? A minha casa está limpa, convidado, e aquela carne está horrível ali. Como assim? Você não pode fazer isso. E ele olhou para o homem e falou assim, posso? Porque o prego é meu. Eu boto naquele prego o que eu quiser. Por isso, a importância de entregarmos totalmente a nossa vida a Deus. Quero perguntar para você, o que é o seu prego? O que é? O que Deus tem que tirar por completo? Para que essa violência possa sair, para que tudo possa realmente ficar de acordo com a vontade de Deus. Para e pensa agora. Senhor, tira aquele prego antes que o inimigo pendure a carne podre. Senhor, eu quero que o Senhor limpe por completo a minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude
a não infligir violência a ninguém. Eu quero que o Senhor me ajude a ajudar as pessoas que estão sofrendo violência. Eu quero que o Senhor me ajude a sair de uma situação de violência que de uma forma ou de outra eu não consigo enxergar solução. Eu não sei qual é o seu caso. Eu não sei se você está vivendo violência. Eu não sei se você consegue vivenciar com seu pai, a sua mãe ou alguém da sua família que está sofrendo violência. Ou eu não sei se você, por acaso, está tratando mal alguém ou fazendo alguma coisa que você acha que não deveria fazer. Ou de repente você conhece um amigo distante que conversou com você e falou que precisava de ajuda. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus, Ele nos dá coragem. E Ele vem dizendo em Isaías, o último verso que a gente vai ler nessa manhã, Isaías capítulo 41, versículo 13 e 14. Isaías 41, 13 e 14. Vem dizendo assim: porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Eu estou aqui, meu filho, com você. Eu posso te dar coragem para ajudar a quem está precisando. Eu posso te dar coragem para acabar com esse problema de violência. Eu posso te dar coragem e força para você parar de fazer alguma coisa que você não gosta de fazer. Verso 14 vem dizendo: não temas, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Nós temos um Deus poderoso, que Ele pode agir na nossa vida, mas nós precisamos permitir. Se você, nessa manhã, quer se colocar nas mãos de Deus, tanto para parar de infligir violência a alguém, quanto para parar de receber a violência, mas também para ser um agente de salvação na vida das pessoas que você entra em contato, que possivelmente estão sofrendo violência. Se você quer se colocar na mão de Deus nessa manhã, para que Ele possa te usar, enquanto ela canta, coloque nas mãos de Deus esse seu sentimento. Eu não sei se um desespero, eu não sei se um medo, eu não sei se falta de coragem,